E aí, meu nome é Jerry, aluno do curso de Ciência e Tecnologia, e agora vamos falar um pouquinho sobre as equações de Maxwell. Bem, as equações de Maxwell são um conjunto de quatro equações que ele juntou de forma a descrever o campo elétrico e o campo magnético, e todas as interações que um tem com o outro. Aí a primeira lei que a gente vai ver é essa daqui, que é a lei de Gauss. Desculpa. Então, a lei de Gauss vai descrever o campo elétrico gerado por cargas elétricas. Então, seguindo aqui com esse exemplo, então se eu tenho uma carga elétrica, então se tem aqui uma carga elétrica com carga Q, qual é o campo gerado por essa carga? Então, o que, que a gente tem que fazer aqui? Se a gente pegar toda a superfície fechada e dividir ela em áreas de A, e depois integrar toda essa superfície fechada de EDA, isso vai ser igual a simplesmente o somatório de cargas que tem dentro dividido por uma constante. Isso daqui vai dar na primeira forma da equação de Gauss, que isso daqui, ou seja, vai ser igual a integral da superfície fechada de A e vai ser igual à integral da superfície fechada de A, que ela vai ser o somatório de cargas que tem dentro dessa superfície fechada, dividido por epsilon zero. Bem, a segunda lei de Maxwell é a lei de Gauss magnética. O que é que acontece? É que nessa, ao invés de termos um campo elétrico, eu tenho um campo magnético. Só que tem um detalhe: os materiais magnéticos sempre têm um polo norte e um polo sul. É bem semelhante, é literalmente um ímã. Então, não existe carga magnética. O campo magnético sempre vem em dipolo duplo. Então, se eu pegar essa superfície fechada, a quantidade de campo magnético que sai pelo polo norte vai ser a mesma quantidade de campo magnético que vai entrar pelo polo sul. Então, então, então como é que vai ficar a integral desse cara? A integral de B de A sempre vai ser zero. Nesse caso do circuito fechado, desse caso do sistema fechado. Então, e também se eu quiser passar para a forma diferencial, o divergente de B sempre vai ser zero. A terceira lei de Maxwell é a lei de Faraday e a de Lenz. Agora, já na terceira lei, a gente consegue misturar o campo elétrico e o campo magnético. Então, se eu vario o fluxo magnético que passa por dentro de um fio, esse fluxo magnético aumenta e diminui. Então, dessa forma, eu gero um campo elétrico nesse fio. Eu gero um campo elétrico nesse fio que vai gerar uma corrente elétrica. Então, se eu pegar uma curva fechada e fizer aqui uma integral EdL, essa integral vai se opor ao fluxo magnético dentro dessa curva. Por isso, esse menos aqui. E por último aqui, a lei de Ampère. Ela diz que se você tem uma corrente elétrica, essa corrente elétrica cria um campo magnético circulando ao redor dela. Então, se eu pegar um círculo qualquer ou uma curva ao redor de uma corrente elétrica, a integral do campo magnético B de L vai ser igual a μ0, que é essa corrente, essa constante que a gente consegue ver aqui, vezes I, que I é a corrente elétrica que ultrapassa essa superfície que contém aqui nessa figura.